Olá, olá! Estamos ao vivo, eu e o meu levandídio, porque agora eu vou ensinar vocês como eu faço quando eu preciso pegar a minha isca-mãe, que é pouca, ó, só esse tantinho aqui, e reproduzir esse fermento para que então eu possa fazer os pães que eu vou preparar na oficina Terapia do Pão e Terapia da Pizza, que vai acontecer no sábado, dia 28, a última oficina do ano. E é assim, pessoal. Então, eu tenho aqui aproximadamente 300 gramas de levain ativo, isca-mãe. Só que para a oficina eu preciso fazer 2 massas de pizza e eu preciso fazer 6 pães. Porque eu asso esses pães, a gente faz vários modelos de corte, eu asso com panela, eu asso sem panela, eu asso com forno de pizza, eu asso com vapor. Então, assim, eu faço vários pães para que durante a oficina os alunos consigam ver as formas variadas de se assar pão. E faço vários, porque é para poder mostrar as dicas de como cortar, como desenhar, como transferir, né? Pontos de fermentação, para mostrar vários pontos de fermentação diferentes. Então, eu asso durante a oficina 6 pães e 2 pizzas. 2 massas de pizzas que rendem, na verdade, 12 discos, tá? Então, eu tenho que sair desse lugar aqui de 300 gramas de fermento. Eu preciso ir para quantos? Aí é que entra a cabeça, né? Por isso que eu sempre venho aqui ensinar. Então, vamos lá. Se para fazer meu pão, eu preciso um potinho desse aqui, que leva 30 gramas de levain massa madre, 60 gramas de água e 90 de farinha, certo? Porque eu utilizo o método de alimentação, a diluição 1, 2, 3. 1 de massa madre, 1 de levain, 2 de água, 60 gramas, e 3 de farinha de trigo, 90 gramas, ok? Então, num potinho, eu tenho aqui 180 gramas, que quando ele fermentar, ele vai chegar lá em cima. Então, se eu tenho essa linha de raciocínio para um único pão, tá? Se eu já sei que para um único pão eu preciso partir de 30 gramas de farinha, de levain, eu já sei que se eu vou trabalhar com 8 pães, eu preciso fazer umas continhas aí. Então, vou abaixar aqui a minha câmera, porque eu quero que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio, ok? Então, vamos lá. Eu alimento o meu levain, 1, 2, 3. Onde 1 é o levain, 2 é a água, 3 é a farinha. Se eu já sei que para fazer um pão eu parto de 30 gramas, então para um pão eu vou precisar de 30 de levain, 60 de água e 90 de farinha. Vai dar um total de 180 gramas e eu vou usar 150 para o meu pão. E sobra lá 30 gramas iniciais, para se tiver algum episódio, algum evento, você ter ali uma sobra, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com sobra. Ah, Cris, mas eu não gosto de trabalhar com sobra. Então, você parte de 25 gramas. Faz 2 vezes o 25 para a água e 3 vezes o 25 para a farinha. E aí, você vai ter os 150 no total e não vai ter sobra nenhuma. E também vai estar desprotegido se fizer algum acidente. Eu, então, gente, vou trabalhar com 30 gramas, ok? Porque eu já tive acidentes e eu sei o que é. E vou fazer 8 massas. Então, gente, vamos lá. 30
150 gramas de isca me dá um pão. Se eu vou fazer 8 pães, 8 massas, eu preciso de 240 gramas de isca, certo? Então, se eu tenho 250 gramas de isca e eu preciso de 2 vezes a quantidade de água, eu vou precisar de 400 gramas de água. E se eu tenho 240 gramas de iscas e eu vou precisar de 3 vezes a quantidade de farinha, eu vou precisar de 720 gramas de farinha. Então, bora lá, uma balança que nós vamos precisar, um pote, ligo a balança e tiro a tara do pote, ok? Não posso fazer esse processo se eu não partir de um levain que esteja ativo, ok, gente? Então, minha massa madre, como vocês estão vendo aqui, é uma massa ativa. Então, eu posso usar, ok? Vamos lá, queremos aqui 240 gramas de massa madre de levain ativo. 150. 200. Quanto que eu falei? 240, não foi isso? 225. 240, ok? Tiro a tara aqui de novo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que sobrou de levandídio. Gente, o que sobrou no final eu vou realimentar. Tá bom? Se vocês não saírem daí, a gente alimenta juntos, tá? Vou deixar aqui quietinho, tá bom? E vamos continuar. Vamos continuar. Então, conforme minhas anotações, eu preciso agora de 2 vezes essa quantidade de água, que vai dar 480 gramas de água. Tirei a tara, tá, pessoal? Que água é essa, Cris? A turma me pergunta. É uma água livre de cloro, livre de metais pesados, uma água boa para você beber, ok? Então, aqui eu já tenho a água. E eu, então, preciso, nesse momento, fazer com que esse levain, que tá ativo, que tá forte, que ele se dissolva nessa água, tá? Vamos, então, mexer isso aqui, oxigenar bastante, contaminar toda essa água, facilitar, né, o processo de fermentação do nosso levain. Se você deixa o levain, aquela bola de levain no meio, coloca a água, não dissolve, e aí você mistura a farinha, vai ser mais difícil o processo de contaminação, sabe? Então, é legal, ó, que você dissolva o seu fermento na água. Eu sempre faço isso, tá, gente? Quando faço pão, sempre esse é o meu início de processo. É o fermento dissolvido na água, tá bom? Então, aí agora volto pra minha balança, tiro novamente a tara e vou lá de novo. Na farinha de trigo, eu vou precisar de 240 vezes 3, 720 gramas. Então, venho com a minha farinha aqui. Hoje, em especial, tô trabalhando com a farinha Matilde. Vocês sabem que eu tenho muitos parceiros de farinha. E aí, eu vou intercalando, né? De tempos em tempos, cada dia eu uso um. A gente, né, sempre tem que falar de todos os apoiadores. Então, aqui hoje eu tô usando farinha Matilde, que é uma farinha excepcional para fazer pizza, para fazer pães até 60, 65% de hidratação, para fazer focaccia e outras coisas. Ela é incrível também. Tá bom? Então, hoje, Matilde é uma farinha 4 zeros, o que significa que é uma farinha bem refinada. Ela é super fininha e bem branquinha. Depois que eu coloquei, então, a farinha,
eu tenho que misturar imediatamente, tá, gente? Não dá pra ficar esperando, não, senão a parte de baixo da farinha, ela chupa a água, né, e faz como se fosse um tampão. Aí fica tão difícil depois de misturar. E a diluição 1, 2, 3, ela é uma diluição firme mesmo, né? Mas eu gosto desse ponto de diluição, porque ela dá um tempo maior pra gente trabalhar, uma segurança maior pra gente trabalhar, tá? Então, aí agora a gente tem que deixar esse nosso fermento uma massa homogênea, tá? Ele fica mais ou menos numa consistência de massa de pão mesmo, tá, gente? Fica parecendo uma massinha de pão. Mas acreditem, tudo dá certo. O que não pode, nem aqui, nem quando você for fazer pão, é ficar parte de farinha seca, tá, gente? Se tem uma regra que é básica e que todos os padeiros vão ser obrigados a concordar, é que o fermento não tem capacidade de fermentar a farinha seca, ok? Para haver fermentação, tem que haver a água, o líquido, tá? A farinha tem que estar molhada para que o processo de fermentação aconteça. Ó, tá bom já, tá vendo? Como se fosse uma massinha de pão, uma mistura homogênea. Então, agora eu vou tirar esse fermento todo da minha mão aqui. Tá bom? Por isso que a gente tem que fazer sempre um a mais, né, pessoal? Uma sobrinha, porque sempre fica alguma coisa grudada na mão, fica alguma coisa no pote. Aí a pessoa faz justo a conta, aí a hora que vai fazer as massas, falta. Não façam justo, sempre vai ter um desperdício aí, uma perda em algum lugar. Bom, e aí, gente, que a minha massa já tá toda misturada, toda a farinha molhada. Eu, então, limpo a lateral do pote. Raspo bem aqui. Essa minha massa eu vou nivelar ela. Sempre que eu mexer aqui, eu molho a minha mão, água filtrada. Pronto. Nivelei, arrumei bonitinho. Agora eu vou limpar bem a lateral do pote. Por que que eu limpo a lateral do pote? É porque eu quero ver, gente, eu quero acompanhar a evolução do meu fermento. Eu já conheço o movimento dele, o ritmo dele, né? A velocidade, porque eu trabalho com esse fermento há muito tempo. Então, eu já conheço a atividade das minhas leveduras. Não é um fermento novidade para mim. Então, eu acompanho ele só de olhar aqui, né? Eu já sei se ele dobrou, se ele triplicou. E aí, é isso aí, ó. Eu, então, limpo a lateral do pote. Aí, eu venho com uma fita crepe. E isso, gente, eu faço sempre que vou fazer pão. Um pão, dois, quantos forem, tá? Isso é o que eu faço. E aí, eu venho aqui e marco onde ele tá. Tá bom? Marquei aqui onde ele tá. Marco o horário, que horas serão agora. Deixa eu ver que horas serão agora. 17 horas do dia 26/11, ok? Aí eu vou tampar esse meu pote, a tampa quebrou. Então, eu venho simplesmente com uma touquinha, tampo e vou deixar em temperatura ambiente. Gente, temperatura ambiente, em cada lugar, ela vai dar um número. Então, vamos sempre ter que trabalhar com um termômetro.
Qualquer pessoa que falar para você, que te der uma receita e que falar temperatura ambiente, vocês perguntem qual a temperatura ambiente recomendada. No meu caso, eu sempre recomendo uma faixa de temperatura entre 20 a 25. Quando tiver nos 20, o meu levain vai dobrar em 6 horas, porque eu já sei disso. Eu já conheço o ritmo do meu levain. E se tiver nos 25, 26, o meu levain vai dobrar em 4 horas. O que acontece com esse meu levain? Ele dobra e ele triplica, certo? Mas eu não vou usar ele hoje. Eu vou fazer meus pães só amanhã. Mas eu não sou aquela pessoa que vai acordar às 6 da manhã para fazer o pão ao meio-dia. Então eu acordo às 6, alimento meu fermento e fico esperando para poder fazer meus pães ao meio-dia. Eu não sou essa pessoa. Eu fico acordada até às 4 da madrugada, eu durmo, meio-dia eu acordo, eu já quero fazer o pão. Então o que acontece? Vou deixar dobrar de tamanho na temperatura ambiente, que na minha casa hoje tá 26 graus. Eita, que tá quente esse São Paulo, né, pessoal? E quando dobrar de volume, eu sei que o meu levain ainda vai triplicar, eu vou colocar ele na geladeira a 5 graus, ok? Em 5 graus, ele tende a bloquear a fermentação. Mas, gente, vamos falar aqui aquilo que as pessoas não falam pra vocês, né? O que acontece o levain, ele não sai dos 26 graus que tá aqui fora e entra na geladeira e vira exatamente 5 naquele momento. Ele tem uma curva. Dele sair dos 26 para ele chegar nos 5, ele leva um tempo de pelo menos aí 1 hora mais ou menos, né? Então, significa que assim que eu ponho o meu fermento na geladeira, ele não trava, ele segue fermentando. Então, ele vai diminuindo a atividade fermentativa conforme a temperatura vai caindo. Mas ele segue fermentando, ok? Então, isso significa que amanhã, quando eu acordar, que eu for abrir o meu fermento, ele vai ter chegado no pico, que é quando ele vai triplicar. Que é quando eu gosto de usar ele. Aí eu tiro ele da geladeira e já posso ir fazer meus pães, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar ele aqui do lado de fora, bonitão, com o termômetro, que eu tomo conta dele aqui. E como eu falei pra vocês, quando ele triplicar, ele então tá bom pra eu usar amanhã. Quando eu terminar a live, eu vou tirar uma foto disso aqui e vou deixar nos stories pra vocês, ok? Mas assim, não se prendam a fotos, a prints. Entenderam o raciocínio? Que se você tem uma regrinha para alimentar a sua isca, para fazer um pão, você simplesmente utilize a mesma regrinha que você já está acostumado a alimentar o seu levain aí na sua casa e multiplique por 8, ou por 10, ou por 20, ou por quantos pães você for fazer, tá bom? Eu sempre deixo uma sobrinha, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu já tive imprevisto de cair, perder uma parte, derrubar, ressecar, fazer crosta. Então, eu faço um pouquinho mais. E agora, pessoal, vocês viram que sobrou pouquinho da minha massa madre, né? Pouquinho da minha isca mãe. Olha, bem pouquinho, tá? Então, eu vou agora mostrar pra vocês como é que eu alimento esse meu fermento. E se vocês souberem de algum amigo que tá precisando aí aprender a alimentar seu fermento ou que tem dúvidas, vocês peguem esse aviãozinho que tem aqui embaixo na tela de vocês e mandem para todos os amigos de vocês, para que eles possam assistir essa live. Às vezes não assiste ao vivo, mas se o Instagram permitir, se vocês derem bastante curtida aí, quem sabe eu consigo salvar a live no final, tá bom? E assim, quando eu terminar de alimentar meu fermento, eu vou abrir para perguntas de vocês relativas a levain, tá bom, turma? Então, bora lá, vamos ver se a gente traz mais seguidores aqui para essa nossa live. Eu sei que de tarde é bem difícil,
né? Mas se vocês compartilharem com amigos que não são do grupo, que não são da terapia, ou com amigos que não são meus seguidores ainda, quem sabe a gente tem um alcance maior aí e consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Então, por favor, eu peço para vocês que compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bem? Então, gente, eu vou baixar de novo aqui a câmera, lembrando que eu só vou responder as perguntas a hora que eu terminar aqui, tá, pessoal? Então, se vocês têm amigos que têm dúvida, ainda dá tempo de chamar. Vou baixar aqui, ó. Continuo aqui com o meu fermento. O certo, pessoal, é vocês terem sempre a tara do pote anotada, porque aí vocês põem o pote na balança, fazem o peso do produto com a tara, por exemplo, pesa aqui, ó, deu lá, peraí, pesa aqui, deu lá 328 gramas. 428 gramas, eu sei que o meu pote pesa 400 gramas, então eu sei que eu tenho aqui dentro 28 gramas, ok, pessoal? E aí a mesma coisa, vamos arredondar para 30, né? Se eu tenho 30 aqui, eu já sei que eu preciso de 60 de água, certo? Mesma coisa. Dissolve. Deixa isso aqui bem molinho. Faz essa misturinha. Desculpa o barulho aí. E aí vem com a farinha, certo? Então, mesma coisa, 90 de farinha. E é isso. Então, é importante que vocês saibam da tara do pote de vocês. Porque aí vocês, né, sempre vão saber quanto que tem de fermento lá dentro. E ó, mistura, mistura, mistura. A gente acha que não vai dar. A gente acha que vai ficar muito duro. Ah, outra coisa, essa regrinha depende também do tipo de farinha que vocês estão utilizando. Por exemplo, essa farinha chupa muita água. Tô tendo até que pôr um pouquinho mais. Existem farinhas que chupam mais água, outras que chupam menos água. Tá, gente? Então, quando você pega uma farinha que chupa mais água, o seu levain vai ficar mais duro. Ele vai ter mais dificuldade de misturar. Quando você pega uma farinha que é mais fraca, que chupa menos água, rapidinho a farinha absorve toda aquela água, tá? Mas tá aqui bem misturadinha, é assim que eu faço mesmo no meu dia a dia. Esse, então, é a minha isca mãe, que eu tô alimentando para devolver na geladeira. E aquela lá, que vocês viram, potão, é o levain que eu multipliquei pra fazer pães amanhã. Pronto. Alinha bem aqui, arruma bonitinho. Vamos lá lavar a mão. E agora que eu tô terminando de alimentar meu fermento, eu vou abrir para vocês fazerem todas as perguntas que tiverem. Sobre levain, tá, pessoal? Perguntas hoje sobre levain, já que eu tô falando de levain. Ó, eu limpo todo o pote, alinho bem o fermento. Faço do mesmo jeito que fiz com o outro. Fiz com esse. Não lavei o pote, tá, gente? Como vocês perceberam. Eu raramente lavo esse pote. Porque o que faz o levain ficar ruim é a sujeira que fica na lateral do pote. Ai, o levain tava fedido, tava oxidado. É essa sujeira aqui que fica na lateral do pote, que fica em contato com o ar, que faz o seu levain ficar com cheiro ruim, viu, gente? Porque quando você faz assim, arrumadinho, que nem eu tô fazendo,
e a lateral fica bem limpinha, o levain não dá cheiro ruim não, ele não oxida. Porque essa capa que ele fica assim por cima, turma, ela faz uma proteção no fermento. E aí fica show. Então, espero que vocês tenham entendido que a gente não pode ficar com a lateral do pote cheia de resto de fermento velho. Se você fizer isso tudo bonitinho, direitinho, não há necessidade de lavar. Eu evito lavar porque eu realmente acho que isso atrapalha um pouco a vida da colônia, tá bom? Agora eu tampo. Mesma coisa que o outro, eu venho com uma fita crepe aqui. Colo aqui na lateral e marco aonde tá o meu fermento. E aqui marco o dia 26/11. Nem vou marcar o horário, porque o que que acontece com esse fermento aqui, pessoal? Eu não quero que ele cresça, né? Porque o fermento que eu vou usar para fazer pães amanhã é aquele ali, não é esse. Certo? Então, se eu não quero que ele cresça, eu preciso parar a fermentação. Mas se eu puser ele na geladeira já, ele vai demorar bem mesmo para se recuperar, porque, né, proporção 1, 2, 3, tem bastante farinha para ele contaminar aqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu deixo ele dar um start de fermentação. Qual que é o start de fermentação? Ele tá assim, bem retinho. Quando ele começa a fermentar, ele logo faz uma barriga. Essa barriga é o CO2, que está sendo produzido aqui, resultado da fermentação. E ele empurra, então, a rede de glúten para cima. Ele forma uma barriga. Assim que ele formou essa barriga, normalmente 1 hora, em temperatura ambiente 20 a 25 graus, ele já forma essa barriga. Eu, então, levo para a geladeira a minha massa-mãe, porque eu não vou fazer pão com ele nos próximos dias. Eu vou fazer pão com aquele que tá lá, tá bom? Então, este eu guardo na geladeira, 5 graus, assim que ele dá o start da fermentação. Por quê? Ele vai entrar na geladeira, ele vai aclimatar, ele vai bloquear nos 5 graus, ele ainda assim vai continuar subindo, mas muito lentamente. Então, este fermento alimentado assim, a 5 graus, ele vai ficar tranquilamente 1 semana, 15 dias, sem apresentar sofrimento, certo? Então, eu vou deixar aqui 1 hora. Assim que ele der o start de crescimento, eu guardo na geladeira e aí vou acompanhando. Para quem me pergunta, Cris, quanto tempo o seu levain aguenta na geladeira sem ser necessário alimentar, sem entrar em sofrimento? Porque, gente, eu fiz muitos testes, né, quando comecei, para conhecer a atividade do meu fermento. E eu fiz o limite de meses sem alimentar para ver quando é que realmente o fermento morre, tá? Então eu posso dizer para vocês que o fermento demora muito para morrer. O pior resultado foi 7 meses na geladeira sem alimentar. Isso mesmo, 7 meses. Até 6 meses eu consegui fazer 3, 4 alimentações e ele retornou. Com 7 meses sem se alimentar na geladeira, foi necessário quase 10 dias para recuperar aquele levain que estava lá. Então, gente, 10 dias é praticamente o mesmo tempo que você precisa para fazer um novo do zero. Então, entre recuperar um fermento de 7 meses parado na geladeira e fazer um do zero, hoje essa é a minha recomendação, tá? Mas para vocês saberem que o bicho aguentou, né? Ainda tinha gente viva lá em 7 meses. Mas, assim, muito ruim, uma qualidade muito ruim, né? Muito ácido. Não era uma coisa bacana,
tá bom? Mas gente que deixa aí 1 mês, 2 parado e fala, Cris, meu levain morreu. Olha, gente, não morreu. É possível recuperar sim, tá bom? Não é difícil, tá? Então, outra dica que eu quero dar aqui é quando as pessoas perguntam pra mim quanto tempo. Mas não adianta eu falar do meu tempo, dizer, o meu levain fica bem 15 dias, 1 mês. Sendo que o meu levain tem um tipo de atividade que é diferente do seu. Então, o que eu passo aqui para os meus alunos que participam da oficina, e essa informação eu dou gratuitamente para vocês aí que estão me acompanhando, é que aprendam a ler o seu fermento, aprendam a entender o que o movimento dele significa. Então, minha recomendação é pote transparente, é fundamental. Um pote com o mínimo de altura também é fundamental. Potes rasos, quem guarda em tigela ou fermento, é difícil fazer a leitura. Então, escolha um pote sempre que tem altura, certo? Como esse meu, tá? Tem sempre uma grande diferença entre a quantidade de fermento que tá lá e o espaço que o pote tem para o seu fermento subir, ok? Então, gente, sendo um pote alto, com a base menor, né? Não uma coisa esparramada, a leitura vai ficar mais fácil. Vocês sempre vão ter uma fita crepe ali para vocês marcarem de tempos em tempos, para vocês saberem em quanto tempo e em qual temperatura o fermento de vocês se desenvolve. Cris, eu fiz a medição e eu descobri que a 25 graus o meu fermento demorou 6 horas. Então, você tá entendendo a atividade do seu fermento, que é normal ser diferente do meu, ok? Então, aí, gente, vamos lá. Pote transparente, pote alto. Quando o fermento é alimentado e ele não tem atividade nenhuma, ele faz uma reta, certo? Uma linha reta. Alimentei, tá aqui, ó, tá chapado, tá reto, né? Porque eu nivelei com a mão. Aí, pessoal, quando ele começar a produzir o CO2, que é um gás, o CO2 começa a fazer o quê? Ele pega aquele negócio que tá reto e começa a empurrar. Só que ele gruda nas laterais, então ele faz uma barriga. Essa barriga, enquanto o seu fermento tiver com essa barriga, ele ainda tem alimento ali dentro. Por que você sabe disso? Porque tem produção de CO2, porque tem gás empurrando. Assim que terminou o alimento do seu fermento, ou seja, o amido que tem na farinha, ele para de produzir o CO2, ok? Então, aquela barriga vira um platô. Fica reto assim, de novo. E dependendo da qualidade da sua farinha, da malha de glúten que a sua farinha se desenvolveu ali, esse platô vai ficar ali por mais ou por menos tempo. Se a sua farinha tem uma rede de glúten boa, ela vai segurar aqueles gases que foram produzidos durante o processo de fermentação. E você vai ficar com esse platô por um número X de horas, de dias, né? Dependendo da qualidade da sua farinha. Se a farinha é boa, segura por mais tempo o platô. Se a farinha é fraca, ela não suporta os gases. A malha de glúten é frágil. Então, ela vai começar o quê? Cair. Por isso que é importante o pote ser transparente. Porque quando ela começa a cair, aquele platô, ela faz um negócio assim, ó. Ela faz uma barriga para baixo. Então, quando tem gás, a barriga tá para cima. Quando para de produzir o platô e quando acaba a malha de glúten, começa a cair, ela faz uma barriga invertida, ok? E aí vai caindo, caindo e você vê um rastro de sujeira no seu pote. Por quê? Seu fermento cresceu e caiu. E ele deixou aquela marca no seu pote da onde ele foi e dali que ele caiu, ok? A hora de você alimentar o seu fermento, gente, é o platô. Por quê? Enquanto ele tem platô, ele não produz mais gás, mas ele ainda não produziu um grande excesso, uma grande quantidade de ácidos acéticos e ácidos láticos, que é um álcool, ok? Quando ele cai, né, ele amolece e ele acidifica,
É porque acabou completamente o açúcar, ele começou a produzir esses álcools, né, que são resultados normal do processo fermentativo. E uma coisa que a gente já sabe no mundo da panificação é que o álcool degrada a malha de glúten. E é um líquido. Então, por isso, um levain que está sem alimentar, que já está passando, né, do pico de fermentação e que já precisa ser renovado, ele então é mais ácido e mais mole, ok? Eu, na minha casa, não gosto de acidez na massa, certo? Em excesso. Então, eu não uso o meu fermento depois que ele passa do platô. O platô é o pico, né? Então, eu explico dessa forma, subindo, platô, pico e barriguinha ao contrário, a barriguinha assim, já começou a descer. Muita gente me pergunta se posso. Ai, Cris, tem certeza? Passou do pico, eu tenho que alimentar outra vez? E eu explico para as pessoas que, assim, eu é que gosto de usar no pico, porque para mim dá o sabor que na minha família cheguei nesse ponto depois de muitos exercícios. Mas, gente, dá sim para fazer pão com o levain depois que passa do pico. Porém, outras referências e outros parâmetros você vai encontrar e outro resultado, tanto de salto, quanto de sabor, quanto de aroma, também serão diferentes, ok? Então, faça seus testes na sua casa. Faça um dia o pão com o levain no pico. Faça outro dia o pão com o levain no platô. E faça um terceiro dia o pão com o levain depois que ele caiu. E compara. Ai, Cris, eu amei o azedinho do pão com o levain que passou. Aí que beleza, né? O grande segredo de você, padeiro artesanal, fazer a assinatura do seu pão para que o seu pão tenha um sabor único. Não é só o mix de farinhas, né? E os ingredientes que você coloca ali. É o ponto de fermentação que você usa do seu levain, né? Então, os padeiros que fazem pães brancos, eles têm sabor único. Por exemplo, o meu pão é um sabor único. Porque é o meu levain que dá sabor ao meu pão e é o ponto de fermentação que eu escolhi para trabalhar, que é a assinatura do meu pão, certo? Encontrem, então, vocês, a assinatura do pão de vocês, escolhendo o melhor momento para usar o seu fermento. E aí você vai ter um pão com sabor e aroma únicos, só seu. Tá bom, pessoal? Então é essa mensagem que eu tinha para hoje. Agora eu vou olhar aqui as conversas, responder algumas perguntas. Vou sentar aqui, gente. Duro fica velha, viu? Dói pé, dói perna, dói coluna. Ai, 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 é um dodói só. Vamos lá? Vamos responder aqui rapidinho. Então, turma, quem tem pergunta, a hora é agora. Que eu vou responder rapidão e vou cuidar da vida, né? Tem um monte de postagem para fazer, que eu não postei nada. Tem um monte de kit do aluno para embalar, que ontem eu fiz uma postagem do kit do aluno, tá chovendo, encomenda hoje, graças a Deus. E é um grande presente de Natal, né? Para quem ama fazer pão, não começou ainda. E é isso aí, nós somos tudo geração Dodói. E é isso aí, tá? Então tem muita coisa pra fazer, tem os grupos da turma de sábado aí, que estão cheios tem dúvidas, né? E eu dedico muito da minha atenção, tá bom? Então vamos lá, façam perguntas objetivas, que eu consigo dar respostas objetivas. Meu querido William Pereira Baker, grande. Cris, aquele fermento que você guardava meses na geladeira para ver quanto tempo aguentava, você tem ainda? Não, William, eu não tenho mais, porque eu terminei meus testes. O maior, como eu falei, o maior tempo possível para resgatar foi entre 6 e 7 meses. Depois de 7 meses, eu achei que não valia mais a pena, porque foi muito difícil trazer a vida. Eu consegui trazer a vida, o levain de 7 meses na geladeira, mas eu vou ser bem sincera pra você, tinha sido mais fácil fazer um novo. Então eu já não conservo mais, tá? Porque foi pra teste. O Marcos falou que pote tem que ser,
pote transparente e um pote alto, tá bom? Importante que seja de um material que não quebra. Eu não recomendo vidro, porque ó, se eu contar pra vocês o número de alunos que já veio aqui na porta da minha casa pedir, pelo amor de Deus, se eu dava uma isca porque o deles tinha quebrado, eu nem te falo. Gente que tinha padaria e que tinha produção e que me ligou aqui se eu podia dar o levain alimentado já, porque a aluna tinha que produzir para abrir a cafeteria no dia seguinte e ela não tinha nada, porque o pote da produção dela tinha caído todo no chão. Então assim, gente, se o pote é plástico e cai no chão, você tem lá coragem, né, de pegar uma colherzinha do chão e fazer algumas alimentações. A sujeira do chão não vai matar ninguém, mas se você tem um pote de vidro e ele cai no chão, você não tem coragem de pegar uma colherzinha ali, porque você nunca sabe se vai vir um pedaço de vidro ou não. E quem é que vai botar esse vidro na boca? Então, vidro eu acho muito arriscado, tá bom? O que é o kit do aluno? Olha, gente, eu recomendo que deem uma olhadinha no feed, eu postei ontem. O kit do aluno é um kitzinho que vai uma cestinha pro pão, né? Uma cesta de fermentação artesanal. Vai 50 gramas do levain desidratado Didio, para você ter o seu levain Didio aí na sua casa. Um risca-pão, uma touquinha, um saquinho plástico, suficiente para quem não tem nada começar a ter o que você precisa para começar aí como padeiro, tá bom? E custa R$50 mais despesas de envio. Não ganho nada com isso, mal paga o valor do kit. É mesmo pra gente espalhar a cultura do pão. Quero fazer seu online classe, mas não tenho o levain. Então, para quem quer fazer a aula e não tem o levain, a aula é agora no sábado. Dá para você fazer a aula com o pré-fermento, que eu ensino, a partir de 1 grama de fermento biológico. Então, se você quer, entre em contato comigo rapidão pelo WhatsApp, né, ou pelo direct, que eu vou dar uma lida nos directs agora, a hora que eu terminar a live, e você pode fazer a aula com o fermento biológico, e depois ou você compra o kit do aluno, ou você faz do zero, e que eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu ensino no WhatsApp não, no Telegram, onde eu ensino gratuitamente a fazer o levain do zero. Então, você faz a aula, porque essa do dia 28 é a última do ano, e aí depois você desenrola aí o levain, tá bom? É possível, tá? Quantos dias o fermento fica pronto para usar? Se tudo deu certo, no 9º dia a gente alimenta o fermento, no 10º dia a gente faz pão, tá? Amanhã ao fazer o pão, só tira o levain da geladeira e faz o pão? Então, o meu fermento eu faço assim, porque ele atinge o pico lá na geladeira. Então, amanhã quando eu tirar esse pote da geladeira, ele já tá no pico. Eu faço ele gelado mesmo, eu gosto. Faço direto. Meu vidro estourou, tá vendo, rapaz? É isso aí, bom depoimento. Eu não recomendo que use vidro. Quando alimenta, deve levar logo para a geladeira ou precisa deixar crescer? Então, acho que você chegou agora, não viu essa explicação. Eu vou repetir. Se você vai fazer pães, você precisa do seu levain ativo na geladeira. Por exemplo, eu vou fazer pão amanhã. Então, eu vou deixar crescer e vou guardar o meu levain na geladeira ativo para eu usar amanhã. Agora, se você não vai fazer pão com o levain, eu só deixo ele dar um start de crescimento e guardo ele, porque eu não vou fazer pão com ele amanhã. Por que que eu quero guardar ele já todo crescido, né? Então, eu guardo ele na geladeira sem deixar crescer, tá bom? Vamos ver mais. Você fará aulas em janeiro? Então, ainda não sei. Época de férias, eu costumo me dedicar mais à minha família, né? Então, eu ainda não sei como é que tá a minha agenda das férias. Vamos aguardar. Mas em dezembro não farei, tá bom? Vou mesmo dedicar à minha família. A gente fica doente, sabe, pessoal? E aí, muitos valores mudam. Eu não sei se vocês sabem, eu peguei Covid, eu fiquei 1 mês internada no hospital e mais 1 semana internada em casa fazendo as medicações finais. E olha, gente, 1 mês, 1 semana internada no hospital sozinha, sem receber visita, sem ver ninguém, no isolamento, faz a gente repensar muitas coisas da vida da gente, né? E uma delas é que às vezes a gente dedica muito tempo aí ao trabalho e pensa que a família vai estar sempre lá, disponível pra gente algum dia, né? E, cara, a vida é um sopro.
Então eu decidi que vou dedicar menos tempo da minha vida ao trabalho, que eu já trabalhei muito na minha vida, e mais tempo à minha família, tá bom? Então férias não teremos oficina, tá? Como faço para ser aluno e conseguir o kit? O aluno tem que participar da oficina. Ainda dá tempo de se inscrever. E o kit é adquirido também comigo através do WhatsApp, tá? Eu mando pelos correios, tá bom? Tenho que ter o fermento com cada proporção de uma isca-mãe, posso fazer alimentações diferentes. Olha, é assim, cada alimentação, ela dá um resultado diferente na velocidade de fermentação. Quando você faz 1, 2, 2, ela tem um ponto de massa, assim, não só na diluição, né, na liquidez, no ponto do levain, quanto na rapidez de fermentação. O 1 por 1 é o mais mole de todos e é o mais rápido de todos. Então, quando eu quero muita rapidez, eu quero que esse fermento fermenta logo, eu faço 1 por 1. Mas eu tenho que lembrar que ele vai entrar mole na minha massa. Então, eu tenho que contar com essa hidratação. Quando eu quero o período médio, eu faço 1 por 2. Muitos padeiros utilizam esse ponto de diluição do levain. Mas você também tem que observar se isso está equiparado com a hidratação da sua massa. Se não, você tem lá uma massa bonita, quando você bota o fermento, blá. Ai, ficou mole. Já o 1, 2, 3, ele bate com o ponto de hidratação da massa que eu uso, que é o 70%. Então, quando você faz ali uma mistura da massa com a água em 70%, ele dá uma mistura muito semelhante em ponto de hidratação do 1, 2, 3. Então, quando mistura, não muda o ponto da massa. Então, a entrada do levain não atrapalha muito a vida de vocês ali na hora de fazer o pão, né? Então, por isso também que o 1, 2, 3 é a alimentação que eu gosto. E a velocidade de fermentação é confortável para mim, né? Entre 4 e 6 horas eu gosto de trabalhar, tá? Mas isso cada um vai ter que fazer seus testes e ver, né? Do que é que vocês gostam mais. Vai um caderninho fofo, esqueci de falar, né? Nájila é uma querida, uma padeira de mão cheia, confeiteira de mão cheia, cozinheira de mão cheia. Ela já foi minha aluna logo no começo. E eu esqueci de falar, né, amiga? Vai mesmo um caderninho fofo com a receita básica, que é o diário do pão, que é para vocês fazerem suas anotações e criarem o seu próprio diário do pão, sua própria história com o pão. Meu levain formou água por cima e está com cheiro alcoólico. Não, veja só, isso acontece, mas isso não é normal. Isso é porque o seu levain está mal alimentado. Então, ele já não tem mais produção de CO2 nenhuma, ele já não tem mais estrutura de glúten nenhuma, a farinha que degradou toda vai para o fundo e esse líquido é a água que se separou e os ácidos que foram produzindo durante a fermentação. É azedo demais. Você tem que dar aí uma realimentada. Eu faria assim, eu descartaria esse líquido que está em cima, descartaria também aquela nata que fica no fundo e pegaria uma colher assim, 30 gramas do que sobrou desse seu levando mais parte do fundo do pote e faria umas 2 a 3 alimentações para ele retornar e você tem que rever a frequência com que você está alimentando o seu fermento, porque isso não é bacana, isso altera muito o sabor, tá? Tô fazendo outro levain pelo método que você ensina e gravando um time-lapse. Eu vi, meu amor, tá lindo o seu trabalho, viu? Parabéns e sucesso aí pro seu empreendimento aí no mundo dos pães, viu? O meu já fiz a bolinha todos os dias, hoje é o 7º dia. Excelente, em breve você terá um levain. Recomendo que siga o passo a passo dos meus vídeos, tá bom? Depois vou fazer o vídeo com o processo completo acelerado. Ai, que delícia. Você me marca que eu vou querer compartilhar, tá bom, William? Como reativar o levain desidratado? Todos os alunos e clientes que compram o kit do aluno, eu encaminho um vídeo pelo WhatsApp com o passo a passo para você reativar o seu fermento. Mas se você tiver curiosidade, tem no meu YouTube, no canal A Cozinha da Vovó, o vídeo. Você pode ver como é que faz para reativar, tá bom?
Já tentei vários fermentos. Quando coloquei seu canal, fiz o método da bolinha, só sucesso. Parabéns. O método não é meu, tá, pessoal? Muito importante dizer. Esse método da bolinha é milenar. Eu aprendi com a minha grande amiga e mestre Neide Rigo, mas ela também não criou o método, ela também aprendeu com um padeiro aí italiano que passou para ela. Então, assim, na panificação tá bem difícil da gente inventar as coisas, porque é uma coisa que tem aí mais de 5.000 anos. Então, praticamente tudo já se sabe, né, pessoal? Já tentei vários fermentos, acho maravilhosa, muito generosa, muito obrigada. Cris, eu não sabia que você pegou Covid. Peguei, mas já tô boa, oh, em nome de Jesus. Já tô zerada já aqui. Mas é isso, gente. A gente, né, a gente muda um pouco a visão quando a gente pensa que a vida pode ser mais curta do que a gente gostaria. Muito obrigada. Cris, uma pessoa que tem um fogão caseiro, continental, consegue fazer pão? Veja, a partir de 230 graus de temperatura real de forno, a gente já consegue fazer pão, tá bom? Que bom que você tá melhor, graças a Deus. Comecei a fazer o levain da bolinha e ele subiu no segundo dia. Algum problema com o meu Dior? Não, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É assim, ó. Do primeiro ao terceiro dia, o levain de todo mundo bomba. Seja qualquer que for o método que você escolher. Porque existem algumas leveduras e algumas bactérias oportunistas que elas vêm de cara, né? Quando elas veem ali aquela cultura de farinha de trigo com água. E essas, em especial, as primeiras que chegam, elas produzem muito CO2. E aí o cara fica louco, fala, nossa, meu levain no segundo dia já bombou. Ai, minha bolinha subiu, no terceiro dia tá enorme. E lá pelo quarto dia, essas leveduras vão embora, porque elas não são as boas, né? E aí começam a vir as bactérias e todas aquelas coisas bacanas que vão dar o diferencial de aroma e sabor do levain, que é o que a gente quer. Porque se vocês só quisessem gás, vocês abriam um sachê de fermento biológico seco instantâneo e iam fazer pão. A gente não quer só gás, a gente quer outras coisas, né? Os lactobacilos e tudo mais. Então, no quarto dia, essas leveduras que fazem muito gás, do começo elas vão embora. E aí vem as bactérias que são responsáveis pelo sabor e tal. E aí tem que vir tem que se constituir uma nova colônia. Então, do terceiro para o quarto dia, tem gente até que diz que é a maldição do levain, mas é isso, né? É movimento aí das leveduras. E aí, quando acontece de bolinha não subir mais e de fermento não subir mais, as pessoas desistem. E aí que é o erro. Tem que persistir, tá bom? Tem que persistir. Então, o William tá falando aqui a mesma coisa que eu falei. O 1, 2, 3, para quem trabalha com uma massa entre 65% e 70% de hidratação, ele entra perfeitamente na autólise. Por quê? Porque tem o mesmo ponto, né? Então, na hora de você misturar, não desanda tanto a massa, tá bom? Pode me explicar o que é método direto? Então, eu posso te explicar, mas esse não é o objetivo da live hoje, tá bom? A live hoje é para falar de levain. O método direto é quando você mistura todos os ingredientes juntos na primeira etapa, tá bom? Isso é o que é método direto. Cris, sabe que sou confeiteiro, Marcos, meu grande amigo, mas estou me apaixonando por pães. Marcos, vou reforçar publicamente aqui meu convite. Sábado agora, dia 28, tem a oficina ao vivo. Se você falar pra mim que quer, eu mando o link da aula pra você participar conosco, tá bom? Tô esperando você dizer que quer, porque eu também não vou te obrigar, né? Vamos lá. Cris, tem dica para uso de maceira e forno turbo? Não, hoje a aula é de levain, né? Tô falando sobre levain, mas, gente, eu não sou a pessoa
da produção em massa, né? O meu público, ele é mesmo do padeiro artesanal, doméstico e tudo mais. Eu não sou a pessoa da maceira, eu não tenho grandes conhecimentos com maquinário, aí eu prefiro, para dar uma informação só pequena da minha pouca experiência, eu acho que não é bacana. Se você tá entrando nesse espaço de produção e tá pegando um negócio grande, talvez você precise buscar orientação com profissionais que façam isso todos os dias. Porque a minha experiência com maceira e com forno turbo é pequena. Eu não tenho isso na minha casa. Eu uso esses equipamentos quando eu participo de algum evento, quando eu tô em algum ateliê de algum amigo meu. É pouca a minha experiência. Busca a orientação de uma pessoa que trabalhe com produção todos os dias. Essa pessoa é quem vai conseguir ajudar você, tá bom? Não se iluda com padeiros como eu vou dizer, que só estuda livro, tá bom? A gente tem que pegar gente que tenha vivência. Gente que só estuda livro, complicado. Devo alimentar o meu levain sempre com a mesma farinha ou posso trocar de farinha? Veja lá. Já fiz muitos testes, né? E eu já fiz essa brincadeira de ficar trocando de farinha para ver o que acontece com o levain. Muda muito a atividade. Tem gente que troca de farinha e o levain fica incrível. Tem gente que troca de farinha e o levain vai. Então, assim, sempre que você quiser saber se o seu levain vai gostar daquela farinha, pô, não alimenta a massa madre toda. Tira 30 gramas num potinho à parte e alimenta com essa outra farinha que você quer. E olha, e faz o log do seu fermento. Puxa, com essa farinha nova, meu fermento dobrou de volume em 2 horas. Ai, com a minha farinha antiga, ele dobrava de volume em 4. Nossa, que farinha bacana. Entendeu? Ah, não, eu alimentei com essa farinha nova. Nossa, meu fermento não subiu nada. Que farinha ruim, ainda bem que eu não pus no meu fermento todo. Tá bom? Eu nunca faço uma experiência com uma farinha toda de uma vez. Sempre eu faço só com 30 gramas. Tá bom? Strong flour é bom para fazer o levain? Olha, existem coisas que são boas para fazer o levain, que são farinhas fortes, no seu caso strong flour, significa que é uma farinha que tem um W alto, provavelmente, se você for ver, a quantidade de proteínas insolúveis também deve ser alta, são bons, mas sobretudo farinhas livres de agrotóxicos são as melhores. Por isso que eu sempre falo, se você tiver ao alcance para fazer o seu Levando Zero, uma farinha que seja orgânica, né, branca e orgânica, gente, dá um resultado melhor, sabe? Porque é livre de veneno, né? Agora, não adianta nada você pegar uma farinha boa, forte, e usar uma água ruim. Então, o levain é um conjunto de coisas, tá bom? Pronto, então eu vou mandar para você, Marcos, é meu convidado. Você vai adorar, estaremos juntos no sábado. Estas aulas podemos guardar e assistir outras vezes? Sim, olha só. A oficina Terapia do Pão e Terapia da Pizza, elas acontecem em grupos fechados do Facebook. Lá nesse grupo eu coloco um monte de informação como se fossem postagens. E as aulas que são feitas ao vivo, assim que elas terminam, elas são salvas e ficam gravadas nesses grupos secretos do Facebook. E o aluno pode ver e rever quantas vezes quiser, vitalício. Eu falo que é vitalício, mas na verdade é enquanto a plataforma do Facebook existir. Se algum dia o Facebook chegar para mim e dizer, olha, esse grupo não pode existir mais, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, mas por 1 ano no mínimo esse acesso é garantido, tá bom? A coisa legal que tem é que eu não tiro o aluno do grupo, né? É o mesmo grupo que aconteceu a primeira aula, é o mesmo grupo que vai acontecer a aula do sábado. Então, todos os alunos que já estão lá nesse grupo, eles podem participar da aula do sábado de novo. Então, tem aluno que fez a turma de maio
E ele pode ver essa turma de novo. Por quê? Porque já é uma nova aula. Mas eu deixo lá de bônus. Gente, pergunto para vocês qual é curso online, ao vivo, que vocês fazem, que a aula fica gravada e que o aluno pode assistir as próximas aulas ao vivo de novo. Pelo mesmo preço. Tá bom? Então vocês têm acesso às aulas que passaram e têm acesso às aulas futuras também. Tá? Gente, a aula do dia 28, eu tô aceitando inscrição no máximo até hoje. Tá bom? Então tem que correr quem quiser. Qual o seu signo? Eu sou de Áries. Melhor signo do zodíaco. Ai, quem quiser participar da terapia, como eu falei, é um curso pago, tem que correr. Entrar em contato comigo pelo direct rapidão, porque eu vou fechar as turmas hoje. Meu levando dia 7, 8 não cresceu, não subiu. É caso perdido? Manda foto pra mim que eu te digo se é caso perdido ou não. A Vânia disse que quer participar. Manda um direct pra mim que eu passo todas as informações pra você. Tá bom? Vamos lá ver o que mais temos de perguntas. Se não, vou encerrar. Só paga então uma vez. Só paga uma vez. Entendeu? Então, tem gente... Pra vocês terem uma ideia, como agora é a última turma, dia 28... Tem gente que tem compromisso no dia 28, não vai poder assistir a aula ao vivo. As pessoas estão comprando a aula para poder assistir depois a aula ao vivo. Então, por exemplo, a aula gravada. Então, a pessoa comprou, vai assistir os gravados, tem direito à mentoria, que é de 30 dias, né? Então, assiste a aula gravada, participa da mentoria. E aí, o ano que vem, quando eu começar as aulas ao vivo, a pessoa se programa para assistir a que ela quiser. Porque eu não fecho, né, as aulas para quem já é aluno. Então, gente, é mãezona mesmo. Ninguém que eu conheço dá essa moleza aí, tá bom? Então, entra comigo, quem quer? Kit do aluno, folha teflonada que eu vendo, bem baratinho, e participar da oficina Terapia do Pão desse final de semana, corre, manda direct pra mim, porque eu vou desligar a live agora e vou responder a todos vocês, tá bom? Deixa-me ver se eu conseguir responder todas as dúvidas. Eu começo a falar de coisa que eu vendo, a audiência vai toda embora, eu me divirto, é sempre assim. Não tem problema não. Gente, vocês podem compartilhar o link da live, porque vai ficar salvo, e aí vocês acabam que ajudam outras pessoas que não puderam assistir ao vivo, tá? Mandem o link de preferência para pessoas que ainda não me conhecem, para ir aumentar o número de seguidores. É difícil, viu, minha gente, crescer no Instagram, não é fácil, não. Sem pagar, sem fazer anúncio patrocinado, sem comprar gerenciador de tráfego, é difícil. Só na honestidade não é fácil, não. Faço pães toda quinta-feira. Qual a alimentação correta para fazer o meu levain para o pão não ficar ácido? Então, usar no pico já ajuda bastante, né? E fermentar em temperatura ambiente controlada, entre 20 a 25 graus, também ajuda a trabalhar com fermento que não fique ácido. É isso aí. Isso, meu fermento que eu alimentei triplica na geladeira, porque eu alimentei com farinha W300, essa farinha Matilde tem W300, o levain fica maravilhoso, fica enorme com ela. Eu perdi a receita, não temos receita hoje, falamos sobre levain. Meu levain formou uma água por cima, já falei sobre isso. Tem um fermento 122, posso alimentar uma isca com outra proporção? Pode sim. Toda vez que alimentar levain tem que ser a mesma farinha, já respondi. Que mais? Gente, acho que eu já respondi tudo, tá? Tô olhando desde o começo. A minha amiga Simone, muito obrigada, eu estou ótima. A live vai ficar gravada sim, se Deus quiser. Quem quer participar da oficina, lembrando que a oficina é paga, mas ainda dá tempo de se inscrever. É a última turma do ano. Quem não puder ver ao vivo pode ver gravado e depois pode assistir as próximas oficinas ao vivo. É um bônus que eu dou de presente para os meus alunos.
Pronto, acho que eu respondi tudo. Vou olhar embaixo, mas se não tiver mais pergunta nova, pessoal, vou me despedindo de vocês. Tá, muito obrigada então, pessoal, pela audiência. Eu sei que de tarde é difícil, mas a live fica salva aí. Graças a Deus o IGTV deixa a gente gravar, né? E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês souberem de qualquer pessoa que tá precisando dessas informações, não guardem para vocês, gente. Tá? A gente não fica mais pobre quando compartilha com os amigos. Pelo contrário, eu aprendi aí ao longo da vida que quem divide multiplica. Ensinar é uma coisa muito gratificante, né? Enche meu coração de alegria toda vez que eu recebo uma mensagem, uma foto, um post me marcando, dizendo que fez alguma coisa que aprendeu comigo. Tá bom? Então, obrigada a todos vocês. Eu espero as dúvidas de vocês pelos directs. E quem quiser fazer a inscrição para o curso vai ter que correr, porque tem que ser ainda hoje, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau para vocês. Muito obrigada por tudo sempre, tá bom? Fiquem com Deus. Curtam a família de vocês, viu, gente? É o que a gente tem de mais importante. O tempo não para, o tempo não volta. É só a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau.